Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Lembrando a você que está valendo o super desafio do plástico, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você saber do que se trata, saber como você pode participar. E basicamente esse desafio é uma forma de você participar ativamente aqui dos meus canais, acumular pontos e concorrer a prêmios incríveis. Então vai lá, assiste o vídeo, dá uma olhada nas formas que você pode participar e concorra a esses prêmios sensacionais. Legal? Outro recado importante é que você já pode garantir sua vaga nos meus cursos online, tanto o programa Otimiza a Injeção de Plásticos, como o curso expresso de Introdução aos Polímeros. Os links estão aqui na descrição também. Basta clicar, seguir as instruções e você pode garantir a sua vaga e ter acesso à área de membros aí para ter conteúdo em muito mais profundidade a respeito de processos de transformação e a respeito dos materiais poliméricos. Legal? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder a mais uma pergunta de um dos meus assinantes, o Rubens Ferro, que me fez uma pergunta a respeito do uso de antioxidantes primários e secundários em filmes de polietileno. Então, Rubens, está aqui a resposta para a sua pergunta. E na verdade, o uso de antioxidantes ele é bastante semelhante, bastante parecido em todos os materiais poliméricos, então eu vou abordar isso daqui de uma forma mais genérica e serve também, tudo que eu vou falar aqui serve para o uso desses materiais, desses compostos, né, desses aditivos em filmes de polietileno, ok? Muito bem, como sempre eu preparei um PDF que trata esse assunto em muito mais profundidade do que eu vou tratar aqui no vídeo, tá? E você pode baixar esse PDF com os detalhes de funcionamento dos antioxidantes, exemplos de reações, né, de como ocorre a reação de oxidação e como os antioxidantes podem atuar para prevenir essa reação de degradação. Estão todos lá no PDF. Para você baixar, basta se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, o link que está escrito baixe o conteúdo desse vídeo. Deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro. Esse passo é muito importante para garantir a sua segurança, a sua privacidade e a troca de informações segura entre os nossos sistemas, o meu sistema e o seu computador, ok? Então, lembra de entrar nessa mensagem, clicar no link para efetivar o seu cadastro e você vai ser direcionado imediatamente para a página onde você pode fazer o download do PDF. Se você já está cadastrado na minha lista e quer fazer o download, segue o mesmo procedimento. Clica no link ou no botãozinho que está embaixo da janela que você está assistindo e você vai deixar seu e-mail novamente para saber que é um assunto do meu interesse e ser direcionado diretamente para a página de download. Lembra de dar uma checada na sua caixa de spam se passar mais de 1 ou 2 minutos sem receber a minha mensagem. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um outro caso pode passar. Então, checa a sua caixa de spam, porque o e-mail pode ter ido parar por lá. Ok? Muito bem. O que então são os antioxidantes, né? Você já deve ter percebido que algumas peças plásticas, né, ou durante o processamento, elas ficam descoloridas, né, ficam meio amareladas, amarronzadas, ou então ao longo do uso, o material vai mudando de cor, ele vai ficando mais rígido, mais quebradiço, perde propriedades, fica um material um pouco mais feio, inclusive. Esse é um típico exemplo de degradação do material, uma degradação que a gente chama de oxidação térmica do material. É uma reação química que ocorre entre as moléculas do material e o oxigênio que está presente na nossa atmosfera. Esse oxigênio ele acaba quebrando as moléculas do material e ocorre então o que a gente chama de degradação e perdas de propriedades, tanto as propriedades físicas do material quanto as propriedades estéticas, visuais desse material. E para prevenir esse tipo de problema, esse tipo de degradação, são incorporados aos materiais, praticamente todos os materiais plásticos comerciais são suscetíveis à degradação por oxidação e precisam ser aditivados com o que a gente chama de antioxidantes, que são aditivos que vão retardar, que vão prevenir a ocorrência desse tipo de reação de degradação, né? Então, basicamente, a reação de degradação térmica, de oxidação térmica, ela ocorre, uma reação, como eu falei, com o oxigênio da nossa atmosfera e ela é catalisada pela temperatura, ou seja, quanto mais quente, mais rápido essa reação acontece. Tá? Mas basicamente é uma reação com o oxigênio. O que acontece é que por algum mecanismo
de degradação, como excesso de temperatura ou excesso de cisalhamento mecânico, ou mesmo uma reação direta com o oxigênio, as moléculas do material polimérico, né, aquelas grandes cadeias carbônicas, elas vão acabar se quebrando. E conforme essas cadeias se quebram, elas formam o que a gente chama de radicais livres. O que são radicais livres? São moléculas, pedaços de moléculas que, quando se separam, permanecem com um elétron que não está emparelhado, ou seja, os elétrons, para estarem estabilizados nos compostos, nas moléculas, eles precisam estar em pares. E um radical livre é uma molécula, uma parte de uma molécula que tem um elétron que não tem par. E isso torna esse composto extremamente reativo. Então o que acontece é que, num primeiro momento, essas moléculas elas vão se quebrar por uma reação direta, inclusive com o oxigênio, formando o que a gente chama de radicais livres. Essa primeira fase da reação a gente chama de iniciação, quando esses radicais livres vão ser formados nas moléculas do material. Numa segunda fase, como esses radicais livres são muito reativos, ocorre o que a gente chama de propagação da reação. Esses radicais extremamente reativos vão começar a atacar as outras moléculas do material que estão estabilizadas ali e vão começar a quebrar outras moléculas e formar cada vez mais radicais livres, que são, então, pedaços de moléculas com comprimento menor, né? E a gente sabe que as propriedades do material plástico vêm do comprimento das moléculas. À medida que a gente vai quebrando as moléculas e tornando essas moléculas menores, a gente vai tirando propriedades dos materiais, levando a uma série de problemas aí de perda de propriedades, mudança de aparência, aparecimento de descoloração, e enfim, vai deixando o material, inclusive, mais feio, né? Então, durante a fase de propagação, aqueles radicais livres que foram formados no começo da reação, eles vão atacando mais moléculas, e isso vai acontecendo como uma reação em cadeia, e então o material ele acaba perdendo propriedades como um todo, tá? E, à medida que essa reação vai acontecendo, podem acontecer reações entre os radicais livres de forma que eles formem novamente compostos mais estáveis. E aí ocorre o que a gente chama de terminação da reação, onde toda a atividade de degradação cessa. Tá? Bom, esse é o mecanismo de degradação por oxidação. Agora, para evitar isso daí, existem então os antioxidantes, que são aditivos incorporados aos materiais e que vão, na verdade, reagir preferencialmente ou com o oxigênio ou com os radicais livres, fazendo com que a gente pule a etapa de propagação e parta diretamente para a etapa de terminação, ou mesmo nem inicie a fase onde os radicais livres são gerados. Tá? Esses antioxidantes eles são divididos em dois grandes tipos, os antioxidantes primários e os antioxidantes secundários. Os antioxidantes primários, eles atuam principalmente nessa fase de iniciação. Eles previnem a formação dos radicais livres. Como eles fazem isso? Eles têm uma reatividade, ou na verdade uma velocidade de reação com o oxigênio do ar ou com os radicais livres que são formados muito rápida, o que faz com que tanto o oxigênio do ar quanto esses radicais livres sejam sequestrados. É exatamente esse o termo que a gente usa. Esses estabilizantes primários, eles sequestram o oxigênio ou os poucos radicais livres que são formados e retardam, então, a formação desses radicais livres, retardando o início da reação de oxidação. Com isso, o material ele ganha mais tempo de vida útil, mais tempo sem perder propriedades. Já os estabilizantes, os antioxidantes secundários, são aqueles que atuam durante a fase de propagação. Eles acabam se ligando com os radicais já formados e pulando a fase de propagação diretamente para a fase de terminação, formando compostos mais estáveis. Tá? E dessa forma, então, eles também aumentam bastante a vida útil do material. Normalmente, os materiais plásticos são aditivados com os dois tipos de antioxidantes para ter uma maior eficiência de proteção. Normalmente, quando eles são utilizados em conjunto, esses dois tipos de antioxidantes, eles acabam tendo um efeito de sinergia, um efeito sinérgico que aumenta muito mais a eficiência do que se você usar apenas um ou outro tipo isoladamente. Tá? Os principais tipos de antioxidantes, quando a gente fala de antioxidantes primários, são compostos fenólicos
ou algumas aminas aromáticas, sendo que as aminas têm algum problema de formação, mesmo prevenindo a reação química, elas acabam formando alguns compostos que a gente chama de compostos cromóforos, que promovem cor ao material, então eles acabam mudando a cor do material, mesmo sem a perda de propriedades. Mas enfim, são antioxidantes que são bastante utilizados. Já os antioxidantes secundários, os principais representantes são alguns tipos de ésteres, né? Ésteres também aromáticos, ou alguns compostos à base de fósforo, por exemplo, que também atuam aí no sentido de estabilizar os radicais livres formados na fase de propagação, tá certo? Esses aditivos eles são muito eficientes, como eu falei, como você utiliza eles sinergicamente, tanto os primários como os secundários, eles são muito eficientes. Então, normalmente, a quantidade adicionada ao material é bastante pequena, particularmente com as poliolefinas que a gente comentou aqui, que o Rubens perguntou, esses materiais são muito estáveis, as poliolefinas são bastante estáveis. Então, a quantidade de material que você precisa incorporar, de aditivo que você precisa incorporar ao material é bastante pequena, da ordem aí de 0,1, 0,3% no máximo. Tá? E normalmente, para esse tipo de material, a gente utiliza sim os compostos fenólicos e os ésteres como estabilizantes primários e estabilizantes secundários, antioxidantes, né? Para outros tipos de material, você pode utilizar outros tipos de antioxidantes em proporções diferentes e tudo depende da suscetibilidade que o material tem à oxidação. Então, por exemplo, as poliamidas são um pouco mais suscetíveis à oxidação do que as poliolefinas. Normalmente se utilizam muitos sais de cobre para a estabilização das poliamidas. Já materiais elastoméricos têm ainda mais suscetibilidade à oxidação, então eles são usados compostos bastante diferentes e principalmente em maior quantidade. Normalmente para esses materiais elastoméricos a gente pode utilizar até 0,5% de antioxidante para prevenir a reação de degradação, certo? Mas basicamente é assim que atuam os antioxidantes, prevenindo a formação de radicais livres ou estabilizando esses radicais livres à medida que eles vão acontecendo, que eles vão sendo formados, de forma a retardar uma reação de degradação que nada mais é que a quebra das moléculas poliméricas em função do ataque do oxigênio que está presente na nossa atmosfera, certo? No PDF, como eu falei para você, você vai ter exemplos de aplicações, exemplos de reações químicas, né, de como essas reações de formação de radicais acontecem, como elas se propagam e principalmente como os antioxidantes atuam no sentido de prevenir essas oxidações. E também eu trago algumas recomendações de literatura onde você pode buscar mais informações ainda mais aprofundadas a respeito desse assunto, tá certo? Então vai lá, baixa o PDF, você vai aprofundar o seu conhecimento e vai acumular pontos para o super desafio do plástico, tá certo? Eu fico muito curioso para saber como esse assunto te ajudou no seu dia a dia, como você pode ter tido alguma ideia, algum insight para resolver um problema que você esteja tendo hoje no seu trabalho, como pode ter te ajudado aí academicamente ou em algum projeto que você esteja trabalhando. Me manda alguma mensagem, me manda um e-mail, deixa um comentário nos meus canais para eu saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Eu fico muito curioso para conhecer a sua história. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook. Lembra de assinar o meu canal no YouTube para receber conteúdo por lá também. Garante a sua vaga em algum dos meus cursos online, aquele que for o mais interessante para você, o Programa Otimiza a Injeção de Plásticos, o curso expresso de Introdução aos Polímeros. Né? Participe do Super Desafio do Plástico. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.